Mestre amado Jesus, nesse instante, nós vamos acalmando os nossos corações, nos ligando aos nossos anjos da guarda, ao mentor que cuida desse trabalho nessa noite, pedindo a proteção, a supervisão da equipe de André Luiz e de Emmanuel, para que todos nós juntos, Senhor, possamos aprender um pouco mais da perspectiva da vida aqui na Terra, vista do outro lado, da interação e intercessão do plano superior nas nossas vidas, mesmo nos nossos piores momentos, da presença da dor e do objetivo da dor dentro da nossa casa. Nós vamos acompanhando assim a Cristina na prece inicial. Então agora vamos acalmar nossa mente, sentindo a paz interior, vibrando com as entidades superiores que nos trouxeram juntos para esse estudo. Todos os irmãozinhos também desencarnados que acompanham esse estudo e que estamos todos juntos para aprender mais com André Luiz, nosso amigo, nosso irmão. E desejando, Senhor, que possamos absorver o máximo desses ensinamentos, dessas histórias, trabalhando na nossa reforma interior, utilizando os exemplos aqui tão bem demonstrados, para que possamos cada vez mais nos transformarmos e trabalhando também na nossa jornada, nessa encarnação, para que mantenhamos nosso caminho, o nosso plano, aprendendo cada vez mais a amar, a tolerar e a vibrar com amor e paz. Assim seja. Graças a Deus. A Cris falou uma coisa importante, né? Isso da importância da nossa reforma íntima hoje na nossa vida aqui na Terra, pensando que sem a nossa reforma íntima a gente acaba perdendo a oportunidade bendita que a gente tem de aprendizado, né? Nesse capítulo a gente viu que existe um programa feito no plano espiritual, mais uma vez, né? A gente viu esse programa feito no plano espiritual e esse programa sendo alterado pelo nosso livre-arbítrio. E aí acaba acontecendo um complicômetro das dores, dos sofrimentos, das dificuldades que a gente acaba tendo que enfrentar aqui na Terra, pela nossa própria conduta, pela nossa própria escolha, né? Então, a gente lembrando aí, voltando ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando das causas atuais e das causas anteriores das aflições, lembrando que, no nosso caso, 80% desse sofrimento que a gente passa é causado pelas nossas escolhas nessa vida. Então, as escolhas que a gente aparentemente fez inofensivas no passado, fez pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, alguma delas a gente vai estar colhendo nessa vida, outras a gente vai estar colhendo em outras vidas. A gente está vendo aí um resgate que vem de um século para trás. Fecha a porta para mim, por favor, a porta. E que foi agravado pelo problema
da vaidade, da sensualidade, do egoísmo da irmã, né? Bom, primeira coisa que me veio na cabeça, de novo, a gente estava falando do parlatório. O parlatório, quando eu li no dicionário, é aquela sala onde os prisioneiros vão lá e conversam com os advogados, os familiares. Então, é quase que um confessionário ali, né? E a gente já tinha visto no capítulo anterior da escuridão, da transformação do ambiente, da capela para o parlatório. E isso era feito, isso acontecia por causa da qualidade mental dos que estavam dentro da capela com os que estavam fora da capela, né? E ele descreve mais uma vez, lembrando sempre que todas as palavras que André Luiz escolhe, elas têm um motivo de ser. Muitas vezes ele é muito cauteloso na descrição, dizendo, eu fui instruído para não descrever mais e mais e mais, porque o que eu estou vendo aqui é muito feio. Em alguns outros casos, ele fala um pouco do que ele está vendo, mas nesse caso, ele está dividindo um pouco da aparência desses espíritos, descrevendo de como a ignorância, a maldade, a agressividade, essa loucura do ponto de vista espiritual, porque a gente já viu que toda ignorância, todo desvio para o mal, nada mais é do que um tipo de loucura, né, sobre essa nova perspectiva que a gente está estudando. Então, aparências de mendigos, mãos endurecidas em forma de garra, né? E a bondade, e sabendo que eles estão lá, eles estão pedindo ajuda, mas na verdade eles não querem ser ajudados. Eles estão querendo desabafar, eles estão querendo reclamar, eles não estão trazendo em si próprios aquela paz, aquela humildade para vir pedir ajuda. Mesmo assim, mesmo sabendo que o que eles estão mostrando lá de fora não é o que eles estão sentindo lá de dentro, lembrando que quando a gente está no plano espiritual, a nossa mente plasma o nosso perispírito imediatamente. Então, eu posso tentar querer fingir uma coisa que eu não sou aqui e as pessoas não enxergarem, né? Eu posso ser a mulher mais bonita do mundo e mais podre por dentro, mas posso parecer com uma atriz de cinema e ninguém vai desconfiar. No plano espiritual, não. Se eu sou podre por dentro, essa podridão vai mostrar do lado de fora. E é isso que está acontecendo. Mas o hábito deles é ainda esconder o verdadeiro sentimento que eles têm dentro de si. Apesar disso, o socorro continua. Então, a gente vê que esses trabalhadores da mansão, os voluntários que estão lá, né, esperando para o processo reencarnatório, que estão aí poupando na sua conta corrente da vida eterna, né, de boas ações, eles estão lá, estão dando socorro, estão escutando, estão dando medicação. Então, lição importante para a gente. As pessoas que estão na Mansão da Paz, elas são tão imperfeitas quanto nós. E elas conseguem ajudar. Então, esse é um chamamento para a gente. Porque muitas vezes fala, não, eu não posso dar passe, eu não posso participar de um estudo, eu não estou pronta ainda para passar de ouvinte para trabalhador. Será? Será que eu não estou pronta ou será que eu não quero? Será que vai existir um momento em que eu vou falar, não, hoje eu estou 100% pronta? A gente sabe, André Luiz, num dos livros anteriores, ele comenta que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, a oportunidade aparece. Então, a gente prestar atenção nisso, né? Quando aparecer a oportunidade da gente de servir em qualquer lugar, eu não estou dizendo só no centro espírita, para a gente lembrar que a gente está pronto. Para a gente lembrar que podemos ser instrumentos de Deus, se a gente quiser. Independente do nosso grau evolutivo, independente do nosso
conhecimento acadêmico, independente do tamanho do nosso bolso. A gente sempre pode fazer algum bem, né? E esse bem vai ser revertido para nós, como a gente já viu nos capítulos anteriores. Esses trabalhadores que estão aí, né, ajudando, eles estão fazendo isso porque eles sabem que a hora que eles vierem aqui para a Terra, eles vão precisar de uma mãozinha, porque sozinho ninguém consegue sobreviver aqui, vencer os próprios defeitos. Então, é ajudando que a gente é ajudado. É servindo que a gente vai receber, né? Mas isso, a gente precisa estar aberto para fazer esse bem. Bom, aí a gente já tinha visto isso nos capítulos anteriores, né? O que é o céu? E a gente vê que esse céu é o que está dentro de nós. A porta da capela está aberta para todo mundo, não tem nenhum leão de chácara falando, não, você pode entrar, você não pode entrar, não. Mas a luz é tão grande, em comparação com a escuridão do parlatório, que eles não têm coragem de entrar. Essa luz é o quê? É o despertamento, é o conhecimento, é a paz, né, daquele ambiente. Então, nós temos que nos educarmos, nos adaptarmos para suportar essa luz também, né? Porque essa luz acaba exigindo uma mudança interior da gente. Não basta a luz estar do lado de fora, porque se eu não estiver preparada do lado de dentro, eu vou ficar atordoada, eu vou ter medo, eu vou me afastar. Pela conduta, pelos débitos que eles têm, existe aí um desequilíbrio de sintonia vibratória tão grande que eles não conseguem ir para lá. Mas isso é também livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio, nossa mudança, ela não pode aparecer só com palavras, não. A nossa mudança tem que vir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos atos, que se transformam nos nossos hábitos, né? E mudando os nossos hábitos, a gente vai mudar a nossa vida. Então, eu acho que essa é a história de todos nós, né? Com o evangelho aí à nossa disposição, a gente já viu, Chico fala uma vez que quem tivesse estudado Espiritismo por uma semana já tinha conhecimento para conseguir vencer todas as dificuldades da vida, né? Então a gente está aí com a faca e o queijo na mão. Mas o que precisa aí é força de vontade da gente, né? De mudar, de ser menos egoísta, ser menos ambicioso, ser menos vaidoso. Né? Cada um de nós tem o nosso ponto fraco. E a gente, conversando com nós mesmos, refletindo sobre os nossos pensamentos, a gente percebe quais são os pontos fracos que a gente tem, né? Bom, aí mais uma vez a gente vê que os braços, lembra que eles tinham falado que a capela e o parlatório funcionavam como os braços da mansão? Que se aquela capela, não a capela exterior, mas a capela de dentro, onde eles faziam os encontros 2 vezes por semana, funcionava como coração, né? Então, o centro cardíaco, né? Onde bombeia toda a energia para o resto da instituição, o parlatório e essa capela funcionavam como os braços. Então, a gente está vendo que os braços de Deus, né? Esses servidores estão aí, né? Prontos para servir, as mãos estão estendidas. Mas a gente não consegue receber ajuda quando a gente tem dentro de nós rebeldia, desespero. E aí a gente pensa de como é que deve ser a nossa prece, né? Essa prece que muitas vezes é difícil de ser feita com paz. Porque a hora que a gente está sofrendo, a hora que a gente está com dor, seja uma dor moral, seja uma dor física, seja o desespero de um problema financeiro, nesse capítulo a gente está vendo dor moral, dor física
e financeira. Então, são pontos críticos que são difíceis, são realidades de todos nós, né? Da vida da gente. Cada um de nós carrega aí a sua própria cruz e algumas delas vêm aí embalsamada com alguns combos, né? Como nesse que a gente está vendo. Mas no momento da prece, apesar desse sofrimento, a gente tem que lembrar a forma como a gente está fazendo a prece. Fazer a prece pedindo ajuda de verdade, mas pronto para receber essa ajuda. Não ajuda que a gente quer, mas ajuda que a gente precisa. Não ajuda de tira esse sofrimento da minha vida, mas ajuda de, por favor, me ajuda, né, a entender o que eu preciso aprender. Me dá força para vencer essas dificuldades. Coloca resignação na minha vida, paciência no meu coração, amor nos meus atos. Para que o meu amanhã seja mais fácil do que o de hoje. O dia de hoje. Bom, aí a gente vê o caso da mãe, né? E é interessante como ele faz com toda a... me desculpando aí pelo comentário de André Luiz, no livro de André Luiz de Silas, falando do poder, né, da mulher como mãe, da mulher como filha, e desse amor que é difícil imaginar uma mãe conseguindo alçar voos mais altos no plano espiritual, sabendo que tem os filhos sofrendo aqui na Terra. E um exemplo que me veio na cabeça foi no nosso lar, eu não sei se vocês estão lembrados, que a mãe de André Luiz é quem vai resgatá-lo no umbral, junto com o ministro. E só que ela já era uma mulher de mais valor que ele, de muito mais evolução. Então ela não estava mais na colônia do plano do nosso lar. Ela estava numa colônia em que o André Luiz não conseguia ir. Pela sintonia vibratória, né? E o pai do André Luiz continuava sofrendo muito no umbral, porque tinha feito muitas coisas erradas. E aí a mãe fica lá conversando com o André Luiz, até que um ponto ela fala, ela vinha visitá-lo de tempos em tempos, porque ela tinha as obrigações dela dentro da colônia dela. E aí ela fala, meu filho, então eu vou ter que voltar para a Terra. Porque chegou a hora, eu vou me reencontrar com seu pai, nós vamos receber como filhas as amantes dele. Então eu tô vindo me despedir. E a primeira reação do André Luiz é, não vai não, me deixa, não, eu preciso de você, mamãe. Então, olha só, né, a reação dele naquele momento foi de filho egoísta, né, de filho mimado, que era mamãe para mim, né. E qual foi o comportamento da mãe? O comportamento da mãe foi, você já está sendo ajudado, você já está encaminhado aqui. Eu estou tranquila em relação a você. Agora eu preciso ajudar o seu pai, né? E para isso eu vou precisar reencarnar junto com ele e passar pelas mesmas coisas que a gente já passou no passado, né? Então esse amor de desapego é um amor que a gente precisa implementar na nossa vida. Sejamos homens, mulheres, adultos, crianças, né? Essa característica que é importante. Nesse caso, a gente está vendo a mãe no plano espiritual, pedindo ajuda para a filha, ela já estava ajudando, e aí ela sente, olha, cheguei no meu limite, não estou conseguindo fazer mais nada. Preciso de ajuda. E aí o que ela faz? Ela vai buscar ajuda. Lição importante também de humildade, né? Da gente saber os nossos limites, o momento da gente buscar ajuda, porque como espírita, muitas vezes as pessoas estão passando por problemas difíceis, estão sentindo que estão ficando desequilibradas, mas não chegam lá no centro espírita e falam, eu estou precisando de um atendimento fraterno, eu estou precisando entrar no passe, eu preciso parar um pouquinho de trabalhar, as coisas estão difíceis na minha casa. Quantas vezes a gente não é orgulhoso demais para falar isso, né? Porque a minha vida é perfeita. Eu sou perfeita. E a gente sabe que ninguém é. Nenhum lar é perfeito. Nenhum casamento é perfeito. Nenhum filho é perfeito. Nenhuma mãe, nenhum pai é perfeito. Porque se fosse perfeito, a gente não estava aqui. Estava num mundo muito mais evoluído do que a Terra, né?
Essa mãe vem para ajudar as filhas. E ela fala uma coisa muito importante. Ela está mais preocupada com a filha que errou mais do que a filha que já tinha cometido suicídio. Olha só que coisa, né? Então, no caso dessa filha que errou mais, que vocês todos leram o capítulo, viram que ela roubou 2 vezes o amor da vida da irmã e a irmã acabou cometendo suicídio na encarnação atual por conta disso. Essa mocinha, a Marina, acaba agravando os seus débitos perante a lei. O planejamento que tinha para ela nessa vida era qual? Você vai vir e vai ajudar a sua irmã. Você vai ser a mãezinha da sua irmã. Porque a gente já viu que a mãe morreu, né? E ela foi durante muito tempo. Mas no momento que ela reencontrou o Jorge, ela caiu de novo. Olha só que coisa. Então, isso é para a gente pensar também. Que nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. O nosso calcanhar de Aquiles pode ser uma pessoa, pode ser o nosso egoísmo, pode ser o poder, pode ser a bebida, seja lá o que for. E de alguma forma a gente vai encontrar com o nosso ponto fraco. E é nesse momento que a gente precisa de mais força, e é nesse momento que a gente precisa rezar e pedir ajuda, né? No caso, o problema que podia ser facilitado se a irmã dela, a Zilda, tivesse casado com Jorge e ela, Marina, tivesse abdicado do amor em respeito, amor, né, homem e mulher, em respeito ao amor fraternal, ela acaba causando um drama familiar imenso, né? Então a gente vê, por causa da inconsequência, do egoísmo, da vaidade dela, da sensualidade, a irmã comete suicídio e acaba retornando como uma criança extremamente doente. E aí ela resgatando como mãe para ajudar. O marido também, porque ele foi coparticipante desse suicídio, né? Ele foi co-causador. Também aí, passando por uma doença tão difícil quanto a lepra. A gente não sabe muito além disso, né, do que foi dito nessa vida e na passagem anterior, mas uma coisa que a gente tem certeza é que as dificuldades financeiras, as doenças que estão vindo, as mazelas de corpo da irmã, foram todas causadas por infrações da lei do amor, né? E que nesse caso, a gente tem a Marina como o centro desse circuito de sofrimento familiar, né? E ela tá pronta para cometer suicídio. Então, ela tá pronta para fugir de novo. Então, não só ela já tinha quebrado o seu planejamento reencarnatório, então cuidando da irmã e roubando o namorado da irmã, mas aí agora ela tá pronta para cometer a maior falta que a gente pode cometer aqui na Terra, como espíritos eternos, que é cometer suicídio. A vida aqui na Terra é uma oportunidade de crescimento, é uma bênção que precisa ser apreciada e valorizada. E só a Deus cabe tirar a nossa vida na hora certa, né? A gente não sabe quais serão ou seriam os eventos, os sofrimentos que a Marina teria que enfrentar, quantos mais séculos de dor ela não passaria se ela tomasse essa decisão errada. Então, num pico de desespero, a gente viu que eles chegam lá, né? Eles volitam, chegam rapidinho lá, né? Então, é aquela transmissão de pensamento. Pá, chegou. Eles chegaram no momento exato que ela estava pronta para tomar o copo de água. A copo de água não, um copo de veneno. Para cometer o suicídio. A intercessão, né? Da esfera superior é muito maior do que a gente imagina, né? A casa dela estava cheia de obsessores, pela luz, pela ajuda que está vindo aí com Silas
André Luiz e a Luísa, alguns desses obsessores se afastam, eles chegam de noite. Essa é outra lição importante. Por quê? Porque a gente já viu que o trabalho do plano espiritual é feito nas nossas vidas, o socorro, a ajuda, principalmente na hora que a gente está dormindo. E normalmente é esse horário, entre meia-noite e 2 da manhã. A gente já viu isso em vários livros. Então a importância da gente deitar cedo, a qualidade do conteúdo que a gente assiste antes de dormir, porque a gente sabe que esse conteúdo, essas impressões ficam impregnadas na gente na hora do sono, né? Então, em vez da gente ficar vendo filme sanguinolento, matando, roubando, enfim, filmes de baixo escalão moral, a gente escolher, né? Qual é a companhia que a gente quer dormir? A gente quer dormir com uma música boa, a gente quer conseguir fazer uma meditação, a gente quer ler um livro que traga paz. Por quê? Porque isso vai facilitar a sintonia com o plano superior. É importante a prece ao dormir. O momento do sono é um momento de semi-morte em que nós ficamos à mercê dos espíritos que estão ao nosso redor. Agora, se a gente tiver com um teor vibratório baixo, a gente sabe que a gente vai estar vulnerável aos obsessores, a gente pode acabar indo para lugares horrorosos pela nossa própria vontade, mas se a gente tiver com a sintonia elevada, a gente vai ser ajudado nos nossos problemas, nas nossas dores. Aí a gente vê Silas imediatamente conversa com ela e dá um passe nela, e aí ela não toma o veneno e derruba o copo. Então, imediatamente, pelo pensamento dele, ele consegue alterar a vibração dela, mas não o suficiente para ela ter consciência do que está acontecendo. Ela adormece, né? E aí ele faz outra prece, ele dá outro passe nela. E aí, com os olhos espirituais mais aclarados, que ela consegue enxergar a mãe, né? Então aí ela está no desdobramento do sono. Então a gente vê, ele está indo em etapas, né? Ele não pegou e deu um passe que, pumba, ela dormiu e já enxergou a mãe. Não, foi em etapas, né? Então essa ajuda também é em etapas. Por que será que ele fez em etapas, né? Porque provavelmente ele poderia ter feito de uma vez, mas a gente não sabe qual seria o salto dentro dela e o quanto que isso estaria ajudando ou atrapalhando o ajuste, né, com a sintonia mental que ela precisava. E aí, a mãe conversa com ela e fala: minha filha, você está colhendo o que você plantou, né? Você não pode desistir. O que está parecendo que não dá conta agora, você dá. Esse foi o seu compromisso, foi isso que você combinou, né? Então, cuidar da sua filha, que foi a sua irmã que se suicidou. Cuidar do seu corpo, valorizar a sua vida, usar a sua inteligência, entender que as coisas vão melhorar, né? Então, gente, lembrar que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, não é pra gente simplesmente, a hora que as coisas estiverem muito complicadas, a gente jogar a bola fora do campo e falar, não brinco mais. Porque não adianta, não vai resolver. Toda vez que a gente joga a bola, chuta a bola fora do campo, a gente se endivida ainda mais, né? Então, a gente lembrar que está em nós, através do nosso pensamento, das nossas palavras, dos nossos atos, a colheita que a gente quer, né? E nesse caso, a gente vê a preocupação da mãe, né? De que quem faz o mal é o mais infeliz. E é tão difícil a gente enxergar isso aqui na Terra, né? Porque normalmente a gente vê quem faz o mal, a gente fica mais com raiva, né? E quer que sofra mais. E nos esquecendo aí dessa lição de André Luiz tão importante de que quem está errando é quem precisa de uma dose maior de amor. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, quem está errando não precisa de mais soco, mais pontapé, mais paulada. Não, precisa de prece. E é isso que eles estão dando para ela. Nesse caso, outra coisa importante para a gente ver, que me chamou a atenção, é o esquecimento. Imagina ela saber de todas essas coisas conscientemente, né? Saber que aquela criança que nasceu surda, muda e cheia de debilidades, né, mentais, foi causada por ela.
como é que ela ia se sentir, né? E aí a gente só vê nesse momento o amor maternal aflorando, pronto para ajudar a filha doente, né? Sem precisar saber da história de passado, né? Então, ela tinha a prova dela e ela criou um anexo de expiação desnecessário pela conduta dela e tá vivendo no momento, né? E aí a mãe fala, minha filha, a dor é custódia, então é uma prisão, sim, mas é uma forma da gente aprender, elevar, se renovar. Mas para isso é sempre importante a gente saber sofrer com humildade, né? Então, quando a gente estiver sofrendo, eu vejo isso muito em alguns posts e artigos que eu leio, muita gente que está sofrendo dores aí de doenças incuráveis, mostrando rancor, revolta, amargura, dureza. Esse sofrimento não está libertando. Esse sofrimento está amarrando, né? Então, é a gente saber olhar para as dores que a gente tem e pensar qual é a lição. E é difícil fazer isso. Mas a lição é o quê? De paciência, de resignação, de desapego, de inversão de valores, de troca de valores, né? Mas toda a doença, toda a dor tem um objetivo. E o objetivo não é fazer a gente sofrer. O objetivo é fazer a gente se tornar pessoas melhores, né? Então, usar isso como aquele remédio amargo, né? Que faz a gente ter vontade de vomitar na hora, mas que acaba com a febre, que acaba com a dor de barriga, que dói no momento, mas que a médio e longo prazo cura aquele problema que a gente tem dentro de nós. Então, para encerrar, eu coloquei 3 coisas para a gente refletir. De novo, o capítulo do Evangelho falando das causas anteriores e atuais do sofrimento. Então, para quem não conhece, dá uma olhadinha no capítulo Bem-aventurados aflitos e faz uma análise fria, né? Lembrar que a gente não sabe o porquê, mas existe um para quê. A outra coisa que me chamou a atenção foi o conselho da Luísa para a filha. Levanta, desperta, luta, vive, trabalha e serve. Então, na hora do desespero, não é para a gente ficar jogado no chão chorando, se sentindo vítima. Porque ela estava se sentindo vítima quando tinha que cuidar da filha. Imagina a situação, ela se suicidar, o marido no leprosário, a filha sem ajuda. Como é que essa menina ia fazer? Né? Então, ela estava sendo egoísta. Então, ela está falando, ó, sacode a poeira, levanta, desperta, acorda a consciência. Luta, aproveita a vida, trabalha pela sua família para conseguir alcançar a libertação. E a terceira coisa é para a gente refletir. A gente sabe que toda família tem os mais esquisitos, os que a gente gosta, os que a gente não entende. Então, lembrar que existem em cada um dos lares dramas e tramas familiares de passado. E que a gente veio nessa vida é para aprender a amar, nos reajustarmos, não é para continuar brigando. Porque se a gente continuar brigando, a gente vai continuar chutando a bola fora do campo e a gente vai ter que voltar de novo para aprender junto e cada vez vai complicar mais, né? Então, como a gente viu nesse capítulo, a gente vai estar agravando a nossa dívida com Deus. Era isso que eu tinha para falar. Eu vou tirar todo mundo do mute para a gente entrar nos comentários. Pronto. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Ana, eu tenho só uma dúvida. Oi.
Eu tinha, é bem básica, não é nenhuma reflexão. Eu tinha a impressão de que essa questão do tempo para reencarnação, ela não, eu achei rápido, 2 anos, né? Fala que foi 2 anos para Zilda voltar como filhinha da Marina. E eu não achei que era assim, achei até que os reencontros eles até aconteceriam em outras vidas, né, em outras reencarnações. Tipo, como ela tinha acabado de perder a irmã, não tão rapidamente ela já voltaria como filha. Tem algum comentário em relação a isso? Uhum. Sim, a gente já viu casos semelhantes a esse nos livros anteriores também, Geice. Quando o problema é muito complicado, a encarnação pode ser quase imediata, porque é uma reencarnação compulsória. Num caso anterior aconteceu a mesma coisa, eu não lembro se foi no mundo maior, em que a mãe tinha prejudicado muito uma filha, a filha tinha se desviado, prejudicado não, pela forma errada de amar, ela ensinou a filha que o importante era só a beleza e a menina abusou da beleza, enfim, fez umas bobagens lá e a mãe faleceu e a mãe logo depois vem como filha. Ela nem chegou lá do outro lado, já reencarnou como filha da própria filha, né? Como a sua neta. Então, a gente vê que existe uma conta média que eles falam de mais ou menos 50 anos, né? Então, o meu bisavô provavelmente vai ser meu filho, give or take, né? Mas cada caso é um caso. Da mesma forma que não existe dois nascimentos iguais, não existem duas mortes iguais, não existem duas reencarnações iguais. Tudo depende do que precisa ser alcançado. Nesse caso, a gente viu o efeito dos atos da Marina tinham sido tão ruins, né, provocando um suicídio, então ela aí como co-assassina da irmã, que aquilo precisava ser remediado imediatamente para não piorar a situação. Talvez até por bênçãos, né, porque a gente vê que existiu uma intercessão grande do plano espiritual superior para ajudar na reencarnação. Marina tinha merecimento? A gente não tem certeza. A mãe tinha merecimento? Sim. Então, a mãe funciona aí como conduíte de ajuda para o reajuste, tá? Mas tem alguns momentos também, eu falei desse número mágico de 50, 60 anos, que a gente já viu em alguns livros, mas tem outros em que os espíritos estão tão atordoados que eles passam centenas de anos no umbral, né? Tem um dos livros mais para frente, dos livros mais pesados, a gente vê isso. Eles estão tão enfurecidos, tão encarniçados no mal, que por escolha própria eles não estão nem prontos para reencarnar. Né? Agora, chega uma hora que a necessidade chega, que Deus fala, agora chega de fazer o mal, agora está na hora de você voltar. E aí volta num corpo altamente debilitado, que funciona exatamente como essa prisão compulsória que a mãe falou, né? Escreveu. Obrigada. Nada. E eu não acho que essa pergunta é básica, não. Eu acho que é muito razoável. Mais algum comentário? Bora fazer o bem, né, gente? Que olha. Aproveitar o dia, né, Cássio? Nossa Senhora. Ah, Maria. O tempo não volta, né? Já dizia o poeta, né? Não volta. Mas bom, não tem muito a ver com esse assunto, mas alguns cientistas acabaram de fazer um estudo de que é possível criar, que tem aquela parte de relacionamento, entrelaçamento quântico, né? Uhum. E eles conseguiram fazer um entrelaçamento quântico de um objeto que existia com outro que existiu no passado. E aí, de acordo com a evidência que eles encontraram, que o tempo realmente é relativo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uau! Louco, né? Manda o artigo pra gente no grupinho do WhatsApp. Eu vou procurar, eu vou mandar. Uau.
E aí a gente vê essa relatividade do tempo, principalmente no plano espiritual, né? Essa habilidade que os espíritos têm de se transportar, de estar num instante num lugar, no outro instante em outro lugar. Isso, o Silas está escutando a mãe falando do problema da filha, imediatamente ele já entra em sintonia e a gente vê que ele fica até um pouco impaciente, ele fala, né? A gente não tem tempo, ele está sentindo a seriedade da situação, né? E imediatamente ele já consegue entrar no lar dela, né? Então, isso já mostra um pouco essa relatividade de tempo e espaço, né? Também. É verdade. O que esse capítulo me fez muito refletir foi exatamente por isso que eu fiz essa pergunta, né, desse tempo aí, que eu tinha a impressão que era um tempo maior. Uhum. Das nossas relações mesmo, assim, né? Me tocou muito o fato da Marina ter feito tanto mal para a irmã e 2 anos depois ela engravidar e a filhinha dela ser a irmã. Então, que você pensa um pouco no amor materno, é um amor, né? Pelo menos não sou mãe ainda, mas é um amor que a gente sabe que é um dos maiores, né? Que é uma mãe, a relação que a mãe tem com o filho é uma relação muito profunda, muito. Você carregou aquele neném 9 meses, então você deu à luz. Então, quando foi bem impactante para mim pensar nisso, né? Que já pensou que a gente pode ser mãe de alguém que a gente fez mal, e aí você vem nessa própria vida ou numa outra vida com esse amor imensurável por essa pessoa que você ainda não sabe que fez o mal, né? Então, é um exercício de humildade e de um, sei lá, quase que um choque, assim, né? Que é ter que processar isso mesmo, essa relação, todos esses sentimentos. E me fez pensar muito como a gente se sente em relação a pessoas da nossa família, como eu me sinto em relação a pessoas da minha família, e o que isso pode significar, né? Uhum. Achei muito real, assim, esse capítulo, muito... É muito atual, né? E aí, refletindo aí no que você falou, Geice, uma coisa que me veio na cabeça agora é quem é que tá ajudando quem, né? Você falou, o amor de mãe, a gente já viu o André Luiz falando, os mentores falando, que é o amor mais sublimado que existe aqui na Terra, né? Dentro do relacionamento humano, né? Então, talvez por isso foi colocada aí, né, como filha. E aí vem essa filha, e é um sofrimento para toda a constelação familiar. Então, a gente tem que ver, né, quando aparece um serzinho na nossa vida com uma debilidade tão grande de saúde, todos que estão envolvidos, no caso, os irmãos, os pais, têm um relacionamento, são coparticipantes, né? Então, aí vem aí mais comentando mais uma coisa no que você falou, né? Isso, o que será que teria acontecido se ela tivesse descoberto que essa criança era surda, muda e tivesse abortado? Como é que seria a realidade espiritual dela? O endividamento, falando em dívida agravada, né? Então, essa criança que vem para ajudar ela a se libertar dos débitos de passado, né? Aparentemente é ela, a mãe, ajudando a filha, quando na verdade é a filha ajudando ela a evoluir, Isso. espiar as faltas. O que seria se tivesse feito aborto, né? Que é um outro assunto tão atual, né? Que a gente sabe que hoje a gente consegue descobrir se a criança tem problema no coração, problema no pulmão, se vai ter doença A ou B ou C, né? E aí? Por que será que está vindo essa criança desse jeito na nossa vida? O que foi? Qual foi o meu papel no passado, na vida desse espírito, né? Bom, tá na hora da gente... Queria fazer uns comentários, posso? Pode, faz. Vocês estão ouvindo o que a minha mãe tá falando, não? Tá um pouquinho longe. Vem aqui, então. Sim. Oi, queridos. Oi. Esse capítulo mexeu muito comigo. Mexeu tanto que eu até fiz algumas anotações para, em pouco tempo, conseguir passar para vocês tudo aquilo que eu senti. Então, o meu impacto maior
foi na hora que a Ana falou que o médico trata dos doentes. E a gente sabe que é assim. Um bandido leva um tiro na rua durante um assalto, vai para o hospital, o médico não mata, o médico não ignora, o médico trata como se fosse uma pessoa normal, né? Então, se aqui no planeta Terra os médicos, as pessoas competentes já fazem isso, imagine no plano espiritual. Os espíritos que trabalham em nome de Jesus, eles não perdem a paciência conosco nunca, eles não desanimam nunca, eles não deixam de ajudar, né, sempre. Bom, outra coisa que mexeu muito comigo foi sentir a complexidade da família. A gente, no dia a dia, olha a família de uma forma muito superficial. A gente não consegue linkar direitinho os encontros e desencontros, né? E atrás de uma família ou de fatos corriqueiros ou trágicos, como é no caso desse exemplo dado por André Luiz, tem muita história de passado. Então, graças a Deus, a nossa vida não é tão complicada, porque, poxa vida, quanta coisa pesada, né, nesse pequeno exemplo que André Luiz nos dá. Mas eu acho que num estudo como esse, numa hora como essa, a gente tem que parar e pensar na nossa família. Então, quem sou eu, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é minha irmã, a energia que nos liga, que é boa, é fácil, é difícil, o que está por trás dessas simpatias e antipatias, né? A outra coisa que a Ana falou que mexeu muito comigo foi da variedade dos papéis. Ela nasceu para ser mãe da irmã. E isso acontece com muita frequência. Quantas vezes os filhos são os pais dos pais, né? O pai não tem juízo, fica velho e não tem juízo, o filho é que assume, o filho que toma conta, né? Então, a gente saber que essas coisas acontecem, que essas tramas são assim tão complexas, é preciso que a gente procure analisar como é a nossa, o que é cada cada familiar meu na minha realidade, da programação atual. Porque o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é que a vida não é um piquenique. Ninguém veio aqui só para encontrar sorrisos e ganhar beijinhos. A gente veio para trabalhar, a gente veio para se harmonizar com a lei, a gente veio para colocar amor onde existe desamor, né? Então, se a gente não parar e pensar, estabelecer a sintonia do motivo, da razão para o nosso encontro, a gente perde a oportunidade importantíssima, né? Então, a gente tem que pensar que ninguém veio na mesma família para brigar. Ninguém veio na mesma família para colocar desamor. A nossa lição é amor. Então, pode ser a pessoa mais difícil, mais sem juízo, mais irresponsável, aí como no caso dessa historinha, a irmã que toma o marido da própria irmã, né? Mas ainda assim, não é o ódio que vai resolver, é o amor. O amor é a solução para todos os nossos problemas, né? Outra coisa que a Ana falou que mexeu muito comigo foi aquela afirmação: quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. E ela comentou conosco que nós estamos prontos, porque nós já temos mais do que 7 dias de conhecimento, de estudo da doutrina. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E isso, nesse instante, eu me lembrei da parábola dos talentos, que vocês conhecem com certeza. Então, cada um tinha que fazer o compromisso assumido. E aquele que recebeu um talento só, que falou para o Senhor, ou Deus, eu tive medo, então enterrei o seu talento, o que aconteceu com ele? Foi desculpado? Não, ele foi considerado trabalhador e responsável. Então, desculpas não resolvem na
dinâmica da vida maior. Então, a gente tem que estar atento, vigilante para fazer o certo. O que é o certo? É amar, é aceitar as diferenças, é dar o melhor de nós, é estender a mão. Quem sabe mais tem que estender a mão para quem sabe menos, né? E se a gente não fizer isso e fugir, como a Ana comentou também, se a moça tivesse feito o aborto, aparentemente ela teria ficado livre de uma filha complicada, de uma rotina de vida pesada. Mas, perante a lei espiritual, ela estava agravando débitos, ela estava fazendo o fardo ficar maior, né? Então, para isso não acontecer conosco, o que a gente deve fazer? Meditação, prece, meditação no sentido de reflexão da reforma íntima, de analisar o que eu sinto em relação a cada um dos meus familiares, principalmente em relação ao meu familiar difícil. Prece, evangelho no lar, passe, e tomar passe no centro. Se não tem jeito, fazer um autopasse, que eu já sei que funciona. Enfim, estar sempre estabelecendo sintonia com o alto, como nós vamos fazer agora na prece final, buscando a ajuda dos benfeitores espirituais, desses espíritos de luz, de maior evolução do que a nossa, que trabalham em nome de Deus, que trabalham em nome do amor, que trabalham em Jesus, que é o nosso mestre, nosso modelo e guia, e pedir a eles que, nesse instante, nos tragam aquele passe espiritual direto que harmonize todo o nosso ser, que reequilibre a nossa saúde física e espiritual, que desperte a nossa consciência, para que nós saibamos tomar conta de nós mesmos. E sentindo que as nossas provas são difíceis, com muita humildade, vamos pedir a Deus, Pai amoroso, justo e bom, que encha o nosso coração de fé, de esperança, de luz, de alegria, para que nós possamos, fortes, fortalecidos, prosseguir da melhor maneira possível no cumprimento das nossas tarefas evolutivas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Obrigado.